Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero meditar um pouco na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. Essa mensagem é muito importante para entender o que o Espírito quer fazer com a palavra. Todos nós sabemos que o ministério do irmão Brana, de Malaquias 4, foi precursar a vinda da palavra. Veja, a primeira parte da descida do anjo forte foi o alarido. Veja, isso foi um profeta tocando uma trombeta. A trombeta foi sua mensagem para juntar o povo ao redor da palavra. E a mensagem já está pregada, está toda gravada em fitas, em literatura. E agora nós estamos na segunda parte desse grande mistério de sua descida. O Espírito Santo em forma de palavra. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. A palavra é espírito, ou seja, o espírito é a vida, veja, o germe de vida que está dentro da palavra, e é este germe que é representado na Bíblia pela água. Veja, Jesus diz: quem não nasceu da água e do espírito, veja, ele está abrindo o nosso entendimento para compreendermos através do natural o mundo invisível, o mistério do mundo invisível. Veja, a água é o que dá condições da semente se desenvolver. Sem a água, a semente morre. Sem a água, ela não germina. Sem a água, ela não se desenvolve. A mesma coisa é com cada um de nós. Sem o Espírito, que entre parênteses representa a água, sem o Espírito, veja, nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem o Espírito, a letra mata. Mas quando o Espírito da palavra se põe a trabalhar, se põe a operar, ele vem para manifestar cada escritura que está prometida para o dia. Veja, Gênesis 3,15, a profecia mãe de todas as demais profecias que dizem respeito ao Messias. Veja, a semente da mulher. Isso mostra algo maravilhoso, que haveria uma mulher, e nós sabemos que essa mulher foi Eva, que receberia a palavra falada, porque nós sabemos que a mulher não tem semente, a semente está com o macho, e a palavra falada, a semente, a palavra é a semente. Veja, e dentro dessa semente está o germe, o espírito, para fazer essa palavra atuar de acordo com o plano predestinado. Então, a exemplo de Maria, veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Note, ela creu na palavra, ela era um terreno fértil, dentro dela havia uma semente predestinada, e essa semente foi a palavra ou a promessa que Deus colocou dentro dela, porque desde que Isaías falou que uma virgem conceberia, passaram-se muitos e muitos anos. Muitas famílias pensavam que suas filhas seriam a mulher da profecia. Elas morreram beatas, por assim dizer, ou seja, nunca casaram, esperando que seriam elas a bem-aventurada. Mas aquela palavra de Gênesis 3,15, ela tinha um endereço, ela era predestinada, e Maria era essa pessoa predestinada, e seu coração foi preparado para nunca duvidar jamais da palavra, porque a Escritura dizia, a semente da mulher. Então teria que haver uma mulher que carregasse em seu coração uma semente, essa semente era uma promessa, era a palavra, então o Espírito veio sobre esta promessa e a cumpriu. Então a mesma coisa acontece com cada um de nós. Cada um de nós que estávamos na mente de Deus, nós éramos seus pensamentos, seus atributos. Quando viemos ao mundo, de acordo com São João 1, verso 13, nós não chegamos aqui pela vontade do papai ou da mamãe, ou por alguma relação familiar que o casal teve o desejo de ter uma criança. Não, diz a Bíblia, os quais não nasceram da vontade do varão, nem da vontade da carne. Veja, eles vieram por predestinação. E quando chegaram aqui, havia uma palavra ou uma semente predestinada dentro daquele coração, aguardando que a água chegasse.
E quando a palavra, que é espírito, alcança a semente, aquela semente produzirá de acordo com a sua espécie. Porque Jesus disse, ou melhor, em Gênesis disse o Senhor, que cada semente produza de acordo com a sua espécie e que a semente esteja nela, a vida, o germe. Então veja, cada eleito já vem o mundo predestinado de acordo com Efésios 1 e nos predestinou nele. Essa é a grande obra da redenção. Eu não estou tratando de salvação, estou falando de redenção, porque somente os eleitos podem ser redimidos e somente os eleitos podem crer na mensagem do dia e somente os eleitos entenderão o que o Espírito diz às igrejas. Então note Lucas 8, verso 11. A semente é a palavra de Deus. Isso é algo extraordinário. Nós temos a semente natural, simples. Ela só é uma boa semente se tem um germe lá dentro e ela guarda água, desde que esteja plantada no solo certo, na estação certa, ela guarda água para germinar. Sem a água ela não vai germinar. Da mesma forma o eleito, veja, ele tem uma semente em seu coração, ele é uma semente, dentro dele está um germe de vida aguardando a água, aguardando o Espírito Santo vir sobre aquela semente, para manifestar os filhos de Deus, de acordo com a profecia em Romanos 8. Veja, e agora, nesse tempo do fim, nós estamos aqui, aguardando, pacientemente, com uma esperança viva em nosso coração, aquela profecia que diz que chegaria a hora em que os mortos ouviriam a voz do Filho, e os que a ouvissem seriam vivificados. Essa é a voz do arcanjo, porque a voz da ressurreição é chamada na Bíblia de a voz de arcanjo. Então, por isso disse o profeta que haveria um novo Efésios, aqui no tempo do fim. Veja, um tremendo batismo com o Espírito Santo, advindo desses, porque os 7 trovões não é a voz de William Branham. Os 7 trovões foram a voz, ou são a voz do leão. Apocalipse 10, Jesus Cristo, Deus, trovejando, trazendo a voz da ressurreição. E essa voz está nessa mensagem. E agora a segunda parte dessa grande revelação, se já críamos no profeta, vimos na vida dele a manifestação da mesma vida que estava em Jesus Cristo. Isso só foi reproduzido porque ele era uma semente original e ele tomou a palavra como ela é, creu e pregou nela, ou ela como ela é, e por isso a vida pôde ser reproduzida, porque somente a semente original pode se reproduzir e somente os eleitos terão a vida de Deus reproduzida outra vez em suas próprias vidas, porque eles são semente. A semente eleita, a semente predestinada, e a semente não herda com a palha, ou a palha não herda com a semente, por isso ele prega o tempo da colheita, e aqui nós estamos, e essa voz é o que segue o alarido, porque veja, haveria um tremendo batismo com o Espírito Santo para trazer esse avivamento. Avivamento é vivificar, é ressuscitar, isso em ordem para o arrebatamento. Então isso está acontecendo agora mesmo, com a verdadeira igreja, esse poder que sai, essa voz, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Veja, e ele disse que, e vos vivificou. Vivificou com o quê? Com o espírito da palavra. Esse tremendo avivamento prometido que viria através dessas 7 vozes. Veja, e essa é a mensagem. Porque o irmão Branham veio precursar a mensagem. Ele foi embora. Mas aqui está o Espírito Santo para tomar a palavra e vivificar nossas almas com a palavra. Nada mais pode nos vivificar a não ser a palavra. Então, uma coisa muito importante para entender isso, na mensagem à era de Esmirna, referindo-se ao eleito e predestinado, somente o eleito pode ser redimido, porque eles já eram filhos,
os demais não. Agora o profeta fala algo muito importante na página 131 a respeito do assunto da semente. Veja, ele crê, diz assim, eu não creio nessa doutrina mórmon da pré-existência da alma, de que as almas pré-existiam. Tanto quanto não creio em reencarnação, nem em transmigração de almas. Seja cuidadoso aqui e veja isso. Não é a pessoa que vem predestinada. Veja, não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra ou a semente. É isso. Lá atrás, no passado, longe demais para a mente humana alcançar. O Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou. Amei Jacó. Essa é a palavra. Essa é a semente. Amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9,13. E nem tinham nascido e nem feito bem ou mal. Veja, era o pensamento na mente de Deus. Eles não tinham feito nada, nenhuma obra. E depois esse pensamento foi expresso. E Deus comprou de volta Jacó, porque somente Jacó era semente. Apenas Jacó tinha a semente. É por isso que tinha respeito à primogenitura e ao pacto de Deus. Olhe para o seu coração. Por que você tem respeito à verdade da palavra? Por que você tem prazer em adorar e servir a esse evangelho maravilhoso? Isso dá uma ideia de nossa eleição, da presciência de Deus. Veja, se você é a semente verdadeira, você ouvirá essa palavra. É essa grande revelação que tem que entrar na nossa alma. Porque a voz de arcanjo, a voz da ressurreição está na palavra. Se não podemos crer na palavra, ponto a ponto, crer de todo o coração, então não há nada em nosso coração, nenhuma semente. Se vivemos de pensamentos e de ideias e de coisas, isso não vai funcionar. Só funciona se ali estiver uma semente. Se houver uma semente, ela amará a palavra, ela dará crédito à palavra, ela vai vibrar com a palavra, ela dirá amém para a palavra, ela glorificará a Deus através da palavra, porque o poder que está levantando a igreja sai da palavra. Por isso disse Davi, eu medito dia e noite. Lembre-se, a semente da mulher. Eva creu na palavra, a palavra se materializou. E aqui então há uma igreja, no tempo do fim, que está ouvindo a voz de Deus. Ela ama ouvir a pregação, ela ama ir ao culto, ela ama ler, ela ama meditar. Pode você imaginar um sujeito que se diz que é cristão e não suporta o culto, não suporta a pregação, não suporta adorar, não suporta estar sentado em lugares celestiais, mas para se divertir, para fazer seus passeios, para comer e beber, tem forças e tem tempo. É melhor que nós comecemos a pensar sério no assunto. Veja, o Espírito o batizará no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhe poder. E você receberá a palavra para o seu dia e sua era. Essa é a nossa ressurreição. Esse é o nossa Páscoa, vivificados pelo poder da palavra. Você vê quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra lhe é revelada? Observe novamente, Jesus era a semente real, ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito chamou, veja, ali estava ele era o pensamento manifestado pela palavra. Ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas. Ao obedecer a palavra, o Espírito Santo veio sobre ele e a voz disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse, ele tornou-se meu filho. Jesus era o filho. O Espírito Santo o reconheceu como aquele filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim, veja, o mesmo padrão conservou-se no Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo em Atos 2, os filhos. E sempre será assim. E ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena revelação para aquele dia. Ora,
Temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é crer, receber a palavra para a era em que vive. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Deixa aí o seu comentário. Me ajuda muito. Ver se sua inscrição está ativa para continuar recebendo e a gente ter esse encontro todo dia. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.